Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, que a mão do Eterno esteja estendida sobre você nessa manhã, sobre a sua família, e você consiga viver uma vida feliz ao lado do Senhor por toda a sua trajetória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem, como dizem, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Deus não tolera aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos e distorcem para alcançar algum objetivo. Deus não suporta aqueles que pegam a palavra de Deus, sabem qual é a verdade e pregam erroneamente para conduzir pessoas por caminhos tortuosos. Os profetas falsos do capítulo 13, Deus agora está trazendo a sua palavra de condenação contra esse comportamento, esse grupo de pessoas que está atrapalhando o processo de salvar, orientar e conduzir o seu povo pelo caminho seguro. Deus usa o profeta Ezequiel como sendo seu porta-voz para falar em nome dele contra esse grupo de pessoas e contra qualquer pessoa que tente se levantar para se opor às verdades que são eternas. Como nós podemos observar no versículo 2, o profeta Ezequiel, quando ele fala contra esse grupo de pessoas, ele está falando contra um grupo de pessoas que estava sendo aceito pelos próprios judeus, pelos próprios israelitas. Não era um grupo de pessoas que os israelitas repudiavam, mas era um grupo de pessoas que os israelitas já tinham abraçado, tinham aceito as suas verdades. Eles queriam continuar nesse engano que estavam sendo conduzidos, ser contrastados com a palavra de Deus através da boca do profeta Ezequiel. Eles não aceitavam e se conformavam em ouvir mentiras em vez de verdade. Esse grupo de pessoas dos falsos profetas eram considerados como sendo as raposas daquele período, porque as raposas destruíam as vinhas. E era o que estava acontecendo com esses homens. Em vez de construir a vinha do Senhor, eles estavam destruindo os frutos da vinha do Senhor. Seria o próprio Deus responsável em derramar os seus juízos de forma mais poderosa sobre a vida desses homens. No momento de apostasia do povo de Deus, esse grupo de pessoas, os falsos profetas, em vez de construir um muro para que os filhos do Senhor andassem por um caminho seguro, estreito, eles abriram as portas, eles levaram o povo a ir contra a vontade do Senhor, a se envolver nos pecados. E nesse momento Deus entendia que esse grupo de pessoas, os falsos profetas, diante dele, eles eram mais responsáveis do que as pessoas que não tinham conhecimento da palavra do Senhor. Os falsos profetas da época de Ezequiel se comparam a muitos falsos profetas e pregadores dos dias em que nós estamos vivendo. Pegam a palavra de Deus, a distorcem, buscam tirar proveito das suas próprias ovelhas, enganando aqueles que estão ouvindo, afirmam dizer que assim diz o Senhor. Mas não é um assim diz o Senhor, é um assim eu acho, ou assim eu quero, ou assim eu acredito que deva ser. Da mesma forma como o juízo de Deus um dia caiu sobre aqueles da época de Ezequiel, o juízo de Deus também irá cair sobre a vida daqueles que vivem nos dias atuais e têm a palavra de Deus nas mãos e pregam de forma deturpada. Ezequiel capítulo 13, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: visto que andam enganando, sim, enganando meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. No versículo 10, diretamente, Deus se opõe a esse grupo de pessoas. Eram profetas que falavam em nome de Deus e falavam aquilo que eles acreditavam que ia agradar o ouvido das pessoas. Falavam que estava tudo bem, mas na verdade estava tudo mal. As pessoas estavam envolvidas nos seus pecados e eles temiam falar do pecado das pessoas com medo de serem rejeitados pelas pessoas. Lisonjear o pecado nesse momento não traria solução e envolvia o povo de Deus em mais pecados. Deus esperava que eles assumissem a postura, que eles colocassem a sua vida em risco para salvar o seu povo.
mas não era dessa forma que eles se comportavam. Por não assumir a postura de fidelidade em pregar a verdade que estava na palavra de Deus, seria o próprio Deus responsável em derramar os seus juízos sobre esses falsos profetas. Eles falavam de paz enquanto não havia paz. Eles falavam de fidelidade enquanto não havia fidelidade. Eles falavam de santidade, mas na verdade o povo do Senhor estava envolvido nos seus pecados. Por não construir um muro para que o povo pudesse saber quais seriam os limites que eles deveriam caminhar, Deus mesmo responsabilizava esses profetas por viver essa vida falsa diante do Senhor. No versículo 11 nós podemos observar que da mesma forma como os judeus não seriam capazes de resistir os babilônicos, os profetas falsos construíram uma parede que eles sabiam que o povo de Deus iria ultrapassar. Essa parede não ficaria em pé, eles se envolveriam nos seus pecados e Deus mesmo responsabilizava esses líderes por viver uma vida infiel diante do Senhor. Ezequiel capítulo 13, o versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: e dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros, feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Nesse momento, Deus classifica aqueles pelos quais ele está derramando os seus juízos. Eram os feiticeiros, eram os necromantes, eram aqueles que, na verdade, enganavam o povo do Senhor. E havia muitas pessoas que buscavam essa classe de pessoas com véus na cabeça para que as pessoas não a reconhecessem, consultando esse tipo de líderes. Mas os olhos do Senhor estão sobre essa terra. Deus faz distinção quem são esses falsos profetas, esses necromantes. Da mesma forma, Deus sabe quem são aqueles que têm buscado esse tipo de orientação. E os juízos do Senhor irão cair sobre a vida daqueles que se envolvem com essas práticas pagãs. Como nós podemos observar no versículo 19, muitas pessoas viviam nessas práticas enganosas, porque elas se mantinham, sustentavam as suas famílias em oferecer uma falsa profecia ou oferecer uma falsa orientação. O próprio profeta ou o próprio necromante não tinha nenhuma certeza da sua profecia ou da sua orientação. Mas para não morrer de fome, era necessário fazer esse tipo de trabalho e sustentar a sua própria família. E é o próprio Deus que fala através da boca do profeta Ezequiel: com essas práticas vocês estão querendo matar a vida do meu povo, a alma do meu povo, para uma autossustentação. Deus não deixaria impune aqueles que se envolviam com essas práticas e assumiam essa postura diante do povo do Senhor. Querido amigo, ao chegarmos ao final do capítulo 13 do livro do Ezequiel, nós podemos compreender claramente um fato: Deus aborrece todo aquele que se denomina sendo um profeta, mas se vale desse título para enganar o povo do Senhor. Não é honesto em apresentar às pessoas a verdadeira palavra de Deus, na integridade o que Deus pede para que os seus filhos possam viver. Esse tipo de pessoa, muitas vezes, com medo de não ser aceito pelas pessoas, eles deturpem a verdade, eles falam o que não está na palavra de Deus para serem abraçados pelas pessoas, mas se esquecem que será o próprio Deus que um dia irá derramar o seu juízo sobre esse grupo de pessoas. Deus jamais enviou algum profeta aqui a essa terra com mensagem do seu próprio coração. Todos os profetas que Deus enviou aqui a essa terra trouxeram mensagens vindas dos céus. Aqueles que de fato representam o Senhor falaram em nome de Deus. E a mensagem que Deus colocou sempre no coração dos seus profetas foram mensagens de reprovação. Deus jamais levantou um profeta que falasse que as coisas estavam tudo bem. Todos os profetas que nós encontramos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós nos deparamos com homens e mulheres que foram chamados por Deus para reprovar, para corrigir e para ensinar o caminho que deveria ser seguido. Por isso que a cada manhã nós somos convidados, convocados a ter a palavra de Deus nas mãos, abrir o nosso coração, nos submeter à vontade do Senhor e deixar que Deus conduza a nossa vida. Somente a palavra de Deus, só a Escritura deve ser regra de fé e prática para todos nós cristãos. E quando a vermos e quando a estudarmos, nós precisamos permitir que o nosso coração integralmente assuma, abrace, aceite a palavra do Senhor e permitamos que ela conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos
queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.